Olha aí, meu amigo, o governo Lula está com um problema sério relacionado ao preço dos alimentos. E a gente sabe disso muito bem, é o grande calcanhar de Aquiles do atual governo, conforme eu sempre falo aqui no canal. Porque é um fator que todo mundo sente e pesa mais na população mais pobre, em gente humilde, pessoas que tipicamente têm uma tendência maior a votar à esquerda, a votar em políticos como o Lula. Então isso é um grande problema para ele tem tentado de todas as formas maquiar isso, tem falado bobagem atrás de bobagem, inclusive falando para o pessoal parar de comprar para o preço cair, mas a verdade é que o Lula está muito preocupado nessa história. E agora parece algo que eu já falei aqui inúmeras vezes também aqui no canal, que o preço da gasolina e do diesel, a alta recente que esses combustíveis tiveram, e tem mais coisa pela frente para vir ainda, isso vai fazer com que os preços dos alimentos aumentem ainda mais, piorando o problema do governo Lula nesse sentido, né? E aí o governo vai ter ainda mais trabalho para conseguir a mágica de baratear os alimentos, né? Então vamos conversar aqui sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o problema aqui do governo? É engraçado, né? O pessoal fala que pobre não come gasolina, né? É até uma piada que a gente sempre usa por aqui, eu uso nas thumbnails, não sei se eu vou colocar na desse vídeo, mas caramba, olha aqui, pobre come gasolina, come diesel, na prática, indiretamente, não diretamente, obviamente, mas no fim das contas, está lá, o preço dos itens que o pobre come é impactado pelo preço dos combustíveis, porque tudo neste país, nesta terra querida, amada por Deus, roda em cima de caminhões, de carretas, então é claro que qualquer flutuação no preço dos combustíveis, principalmente para cima, vai impactar no preço de tudo. Não seria diferente com os alimentos, né? Então, você tem dois pontos de alta no preço dos combustíveis agora em fevereiro. Primeiro ponto é o aumento do ICMS, que já estava previsto para acontecer. Aumentou aumentou alguns centavos, né, para a gasolina e alguns centavos para o óleo diesel também. Tem ali um valor fixo de ICMS, o cálculo mudou de uns anos para cá, o valor é fixo em centavos por cada litro, né, dá mais do que centavos, é um e pouco de imposto por litro a título de ICMS, e isso aumentou agora em fevereiro, então o preço já foi repassado, só que, né, o pessoal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, percebeu o seguinte, né, que na média subiu aqui, né, o ICMS subiu 10 centavos, mas, né, no caso da gasolina subiu 10 centavos, só que o preço já subiu 15, então está subindo mais do que isso. Obviamente, né? Claro que isso aqui vai subir mais do que a alta dos impostos. É natural que isso aconteça. Então, já subiu bem, nesse sentido, a gasolina. E o diesel? Pois é, o diesel tem ainda outro problema que está relacionado à alta que foi repassada pela Petrobras. Tiveram que repassar, não aguentaram isso aí, né? Já estava previsto que em algum momento haveria um repasse, então o pessoal acabou cedendo, o próprio Lula teve que ceder e o diesel vai sofrer um reajuste para agora já, provavelmente em fevereiro, no máximo até março isso vai chegar para o consumidor final. O que acontece a partir daí? Pois é, os fretes vão ficar mais caros no Brasil e até transportes pequenos, né, de curto período ali com carros comuns dentro de pequenas cidades acontece bastante, do campo para a cidade mesmo, enfim, tudo isso vai ficar mais caro porque todos os combustíveis estão mais caros. No caso do diesel é ainda pior, sem sombra de dúvidas, né? Então, o preço médio do combustível hoje é o mais alto em todo este governo Lula, né? E o que acontece? Você tem o problema do tal do efeito dominó, o efeito em cascata na cadeia produtiva. O óleo diesel mais caro, outros combustíveis também, isso não vai impactar só em um setor da economia, vai impactar em absolutamente tudo, de tal forma que o pessoal aqui do Ministério da Fazenda, inclusive, né, já está prevendo uma alta de 10% em decorrência só do aumento do preço dos combustíveis, alta de 10% no preço dos alimentos, por causa da alta dos combustíveis. E aí eu chamo a sua atenção para o tema que eu sempre trago falando
desse assunto de combustíveis aqui no meu canal, que é a defasagem da paridade de preço internacional. Sim, tem muita coisa a ser repassada ainda que a Petrobras está segurando a mando do Lula, tomando prejuízo para segurar esse preço. Agora, imagina se tudo isso for repassado para o consumidor, para a cadeia produtiva como um todo, se esse repasse tiver que ser feito porque a Petrobras não vai aguentar mais segurar tanto tempo um preço tão defasado assim. Meu amigo, se centavos estão causando 10% de aumento no preço dos alimentos, quanto que isso causaria de aumento? E olha aí o grau de distorção econômica que o governo Lula está fazendo via Petrobras, que é um problema seríssimo aqui no Brasil. Não é só o IPCA sendo puxado para baixo, porque um item importante da composição do IPCA é a gasolina. O diesel também, a gasolina um pouco mais. E o baixo preço artificial desses combustíveis, baixo porque era para estar mais alto do que está hoje, reduz alguns pontos importantes ali do IPCA. Só que esse preço subsidiado pela Petrobras, que no fim das contas é isso, reduz também o preço de todo o restante dos itens que de alguma forma dependem de transporte rodoviário. Então o IPCA está sendo muito puxado para baixo por causa do congelamento, na prática congelamento, do preço dos combustíveis às custas do caixa da Petrobras. Quando isso aí acabar, a gente vai ter noção real de quanto deveria ser o IPCA no Brasil sem interferência estatal. E aí, meu amigo, segura o preço dos alimentos nesse cenário aí, né? Então, é uma coisa bastante complicada, uma situação que penaliza muito o povo brasileiro. É claro, a gente sempre tem que pontuar isso. Não se trata de política, não se trata de torcer para o Lula se ferrar. O pobre vai se ferrar nessa história. O pobre já está indo menos ao supermercado, está comprando menos. Eu fiz vídeo aqui também no canal falando disso. Não se trata só de torcer contra o Lula. Temos que levar em consideração o sofrimento ao povo brasileiro que está sendo causado e vai ser causado ainda mais por causa desse desgoverno Lula. Agora, temos que mencionar sim que isso aqui enfraquece demais a imagem do Lula e não tem nada que ele possa fazer para conter esse fenômeno, para conter a escalada de preços no Brasil. O que ele poderia fazer? Cortar impostos, como o Bolsonaro fez lá atrás. Por quê? Se o diesel está fazendo tudo ficar mais caro por causa do transporte rodoviário, corte impostos, então deixa o diesel mais barato. Tudo bem que vai ter o problema, é claro, aí da demanda. A demanda vai ficar aquecida, vai distorcer a relação oferta e demanda, mas vai baixar os preços, sem ficar quebrando a Petrobras, obviamente. Renúncia fiscal por parte do governo, mas o governo que se vire para equilibrar as contas dessa forma. Mas o Lula não quer abrir mão do dinheiro dele. Melhor detonar a Petrobras de novo. Já fez isso no passado. Ele não fez isso no passado e não voltou a ser presidente da República. Por que ele não faria de novo? Tem todos os motivos para levar adiante isso aí. Mas o fato é, o brasileiro come sim combustíveis de forma indireta, porque os alimentos que ele consome são transportados em caminhões, em carretas, movidos a diesel. E com o diesel ficando mais caro nesse desgoverno Lula, o preço final dos alimentos também vai ser puxado para cima mais do que já está sendo. Prepare-se para uma cesta básica mais cara e para ver o pobre com cada vez menos alimentos em cima da mesa por culpa do governo Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.